Bom dia, meus queridos. Bom dia. E aí, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana de avaliação e hoje é um dia muito especial, uma segunda-feira especial, pois vamos realizar nossa avaliação de redação. E para a nossa avaliação, vamos fazer apenas uma produção textual, tá certo? Hoje nós vamos trabalhar apenas com uma produção textual. Não se preocupem, porque eu vou trazer para vocês uma revisão bem legal, uma revisão bem reforçada da escrita, das principais características do artigo de opinião, beleza? Desde já, eu quero deixar aqui um alerta para você que gosta de assistir um vídeo e parar no vídeo e não continuar a assistir o vídeo todo, o vídeo aula. Gente, assista esse vídeo completo, até porque eu só vou trazer detalhes da proposta de escrita que eu vou pedir para vocês quando terminar esse vídeo aqui explicativo. Eu vou trazer uma revisão bem detalhada, bem reforçada, para ajudar vocês na escrita da produção textual. Quando terminar essa apresentação, dessa revisão do assunto, eu vou explicar detalhadamente a proposta da atividade, a proposta de produção textual. Então, gente, é de suma importância que você assista esse vídeo todo. Quem não assistiu, tenho certeza que vai sentir mais dificuldade do que os outros. Lógico que já trabalhamos com o assunto em aulas anteriores, porém, quem assistir a esse vídeo hoje, no dia da aula, vai refrescar ainda mais a memória e com certeza esse vídeo vai trazer uma contribuição melhor para a sua escrita. Então, vamos lá. O que é um artigo de opinião, certo? Já trabalhamos em aulas passadas com essa questão que os artigos de opinião são muito importantes, são um instrumento importante para a formação do cidadão, certo? Então, esse gênero ele contribui para desenvolver a capacidade de participar com argumentos convincentes das discussões sobre as questões do lugar onde se vive. Então, é através de um artigo de opinião que você vai construir argumentos, você vai se colocar criticamente a respeito de determinado assunto e pode até transformar a sociedade onde você vive, para você ver a importância desse gênero textual. Então, vamos lá, gente. O que é? É um gênero opinativo de cunho argumentativo, você vai trazer a sua opinião a respeito de determinado assunto. O autor tem a finalidade de apresentar determinado tema e seu ponto de vista a respeito desse tema. Isso a gente já viu em aulas anteriores. O principal objetivo desse gênero textual, qual é? Informar, persuadir o leitor sobre um assunto. Ou seja, além de trazer uma informação sobre determinado tema, ele vai persuadir, ele vai usar argumentos para convencer o leitor que realmente esse tema, realmente o ponto de vista dele está correto. E é o que ele defende, tá certo? É isso aí. As principais características. Texto argumentativo que difunde opinião sobre um tema polêmico, circula nos meios de comunicação em geral, por exemplo, jornais, revistas. O título do texto geralmente polêmico, então, gente, o título deve ser polêmico, provocador. Então, atentem-se aí na escrita do artigo de vocês. Coloquem um título bem interessante, tá bom? Então, vamos lá. A estrutura, que é essa parte aqui que você precisa prestar atenção para escrever um bom artigo de opinião. Então, vamos lá. Qual é a estrutura básica? Contextualização, que é na introdução, gente. A introdução são os primeiros parágrafos. É o primeiro parágrafo, tá certo? Então, a introdução, o primeiro parágrafo. Contém a contextualização, ou seja, você vai falar sobre a fome. Então, você vai contextualizar a fome no geral. O que é a fome, como o Brasil enfrenta essa situação. E trazendo o problema, certo? Que é isso aí que eu coloquei. Como a fome é encarada aqui no Brasil, de modo geral. Estou dando um exemplo, tá certo? E colocando a tese, dizendo, já trazendo o que é que você vai defender. Desenvolvimento, gente, são os próximos parágrafos, tá certo? Você vai trazer os argumentos para convencer ao leitor, certo? Sobre o assunto. E vai trazer a justificativa, vai sempre justificar. Se você tiver como pesquisar nessa parte aqui de desenvolvimento, você pode pesquisar, gente, na internet. Por exemplo, eu pedi para vocês escreverem um artigo sobre fome. Então, você vai pesquisar na internet sobre fome, alguma coisa.
para você trazer aqui, ó, nessa parte do desenvolvimento, nesse segundo parágrafo, algumas estatísticas, dados estatísticos, opiniões de outros especialistas sobre o assunto para enriquecer o seu texto. Então, você vai colocar nessa parte do desenvolvimento, certo? Essas justificativas. E a conclusão será o seu raciocínio. Você vai trazer, tá certo? Nessa conclusão, uma proposta de intervenção, vai fechar, tá certo? Com o que você falou no início. Então, vamos lá, prestem atenção. Eu preparei para vocês também exemplo de um artigo de opinião e vou trazer. Então, a introdução ocupa o primeiro parágrafo do texto, onde vai se apresentar a tese, ou seja, o problema a ser resolvido. O parágrafo introdutório deve ser norteador de toda a discussão que vem a seguir. Desenvolvimento, parte mais extensa do texto, pode ser 2, 3 parágrafos, tá certo? O momento de argumentar, deve-se expor argumentos para convencer o leitor da opinião apresentada. Prenda o leitor nos seus argumentos, fazendo com que ele sinta representado pelas suas palavras. Defesa de ideia. Então, vai estar tudo isso no desenvolvimento. E a conclusão, o momento de mostrar suas resoluções sobre o que foi apresentado e defendido. Então, é aqui que você vai trazer a solução. Por isso, apresenta uma proposta de solução para o problema discutido. Tá certo? Então, é isso aí. Agora, prestem atenção que eu vou trazer para vocês um exemplo de um artigo de opinião. Então, gente, aqui, olha, prestem atenção que eu vou trazer para vocês esse aqui, modelo de um artigo de opinião, certo? O contraste atual das chuvas. Quem escreveu? Então, vamos lá. No regime de sobrevivência de qualquer sociedade, a água é tida como um dos elementos indispensáveis. Em sociedades antigas, como a egípcia ou a Mesopotâmia, as chuvas eram recebidas com festas, uma vez que ocasionavam a cheia dos rios e assim a fartura das pessoas que viviam em suas proximidades. Então, aqui, ó, no primeiro parágrafo está o que? A contextualização do tema. Está falando sobre o tema, a questão das águas, tá certo? De forma geral, tá certo? Então, está falando aqui sobre a questão das chuvas, tudo mais. Atualmente, não podemos atribuir um caráter tão alegre às chuvas, ao menos em grande parte do Brasil. Então, aqui ele já começou a colocar o quê? A defesa do seu ponto de vista, certo? Sobre as chuvas, as questões das chuvas, e aqui no Brasil especificamente. Em função da falta de planejamento nos sistemas, em grande parte do Brasil, ou dos sistemas imobiliário e de infraestrutura, um processo chuvoso que deveria naturalmente ser benéfico e não causar danos acabou se transformando em um dos principais problemas para as pessoas que viviam nas cidades atingidas, em função da dificuldade de escoamento das águas e das chuvas. Então, aqui, gente, eu não vou ler totalmente, porque vai demorar. Nesse segundo parágrafo aqui, um parágrafo maior, tá certo? Que ele poderia ter também dividido em 2 parágrafos, está trazendo a argumentação, o ponto de vista, colocando a questão das chuvas no Brasil, a questão da falta de infraestrutura. Para o articulista, quem está escrevendo aqui o artigo, para ele escrever essa parte, gente, ele precisou buscar informações a respeito do assunto, certo? É de suma importância que você faça isso também antes de escrever. É necessário que você faça um planejamento antes de escrever seu texto. Não vão escrevendo o texto na doida, de qualquer forma, para se livrar logo não, gente. Vocês vão ter um dia inteiro para escrever esse texto. Façam um rascunho, pesquise sobre o assunto que eu vou colocar na atividade, então prestem atenção. Então, olha aqui, gente, o autor tá aqui, ó, no final, tá certo? Eu coloquei ali no início, mas a assinatura do artigo de opinião vem no final, tá certo? Do autor. Então, aqui, ó, no final tá propondo, tá certo? Olha, desta maneira deve-se promover um estudo mais aprofundado que auxilie na dinâmica habitacional crescente, de maneira a evitar que a água fique impossibilitada de ser escoada, ou seja, ele está trazendo uma possível solução para o problema no parágrafo final. Então, gente, é isso aí. Tá certo? Esse aluno tirou nota 9,5 na redação de um projeto, incentivo à leitura. Então, agora, prestem atenção, que eu vou trazer para vocês a explicação detalhada da proposta de escrita. Então, fiquem ligadinhos. E então, 8º anos, vamos agora para a nossa proposta de escrita do artigo de opinião. Prestem atenção, viu, gente? Prestem atenção, que desde já eu quero
dizer para vocês que é de suma importância que você fique atenta a esse vídeo aqui. Então, vamos lá. Então, a proposta de produção textual de vocês se encontra no livro Gêneros, Leitura e Análise, na página 68 e 69 também, porque na página 69 vai trazendo aí um planejamento, dicas de como você deve escrever aí seu texto, passo a passo de como você vai escrever o seu artigo de opinião. Então, vamos lá. Antes de começar a escrever, você vai ler aí essa seção antes de começar a escrever. E temos aí a proposta. Eles colocaram aí 4 temas, 4 imagens. Mas aí, de acordo com essa imagem, você pode falar aí nessa primeira imagem sobre a questão do lixo, a questão do desmatamento, da moradia, do lixo. Então, você vai poluição do meio ambiente. Gente, dá para você tirar vários temas dessas 4 imagens aí, tá certo? Então, preste atenção. Lembrando que você deve seguir passo a passo aí das características, certo? E da estrutura que eu coloquei no início desse vídeo. Então, gente, antes de escrever o seu texto, você vai planejar. Então, leia aqui na página 69, tá dizendo aí bem detalhadamente como você deve escrever o seu texto. Escrevam o texto num rascunho, numa folha de rascunho, gente. Não escrevam direto, certo? Preste atenção. Seu texto deve ter no mínimo 12 linhas e no máximo 25 linhas. Não adianta também fazer um texto muito pequeno, nem também tão grande, tá certo? Elaborem, planejem antes de escrever, tá certo, minha gente? Prestem atenção à escrita. Façam uma letra legível, tirem uma foto legível também. Então, é isso aí. Desde já eu quero dizer a vocês, desejar a vocês boas festas, um bom desempenho. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Tchau, tchau. Um forte abraço e até mais.